aproveitar para parabenizar este departamento de homens tão abençoado, 20 anos de existência, na verdade, que o Senhor possa abençoá-los cada vez mais, vocês como sempre, elegantes, louvando a Deus muito bem, e que vontade de marchar com vocês ali, enchendo o tempo do quartel, né? Que Deus ele possa estar te abençoando, meu amigo irmão Genésio, muito obrigado pela confiabilidade, ao nosso pastor José Carriço, uma vez mais, por nos conceder a confiança de ceder esse culto, para nesses momentos louvarmos ao Senhor pregando a sua palavra. Eu não posso deixar de fazer menção aqui ao irmão João Lucas, que lembrou da irmã Maria do Carmo, não é verdade? E se hoje, irmãos, eu estou aqui pregando a palavra de Deus, a primeira pessoa que me deu uma oportunidade, um microfone, para eu poder pregar o Santo Evangelho foi a saudosa irmã Maria do Carmo, né? Numa oração de jovens, ela pergunta se alguém queria falar do amor de Cristo, e eu era muito novinho, novo convertido ainda, tinha saído do budismo, eu era budista de Nichiren Daishonin. Eu ficava 3 horas na frente do Goruzon, dizendo Namyoho Renge Kyo, Namyoho Renge Kyo, né? E eu tinha vela, tinha cedro, tinha incenso, eu tinha fruta, eu tinha um Goruzon, e quando a palavra entra no meu coração, eu me apaixono por Jesus de tal maneira que eu nunca estendi as minhas mãos e fui na frente para aceitar Cristo, mas no meu banquinho sentado onde eu estava, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. E hoje eu não tenho mais sutra sagrada, eu carrego a Bíblia Sagrada, hoje eu não juro mais Namyoho Renge Kyo, eu sou o Senhor é Deus, só Ele cura, só Ele salva, só Ele liberta. E naquela ocasião, a saudosa irmã Maria do Carmo, ela perguntou se alguém queria falar. E eu comecei a sentir um fogo ardendo no meu peito, uma coisa que eu nunca havia sentido, minha perna começou a tremer, as minhas mãos começaram a ficar inquietas, e aquilo iria me matar, se eu não levantasse para poder falar, aquilo iria me matar. E eu levantei e comecei a falar a palavra de Deus, Deus me deu uma mensagem para a igreja, e dali eu comecei a ser um pregador. Aí Deus usou a sua avó e disse que o Senhor iria fazer com que eu me assentasse entre príncipes, que eu viajasse, que eu conhecesse muitos lugares, que eu pregasse em grandes congressos e que a palavra de Deus estaria na minha boca. E tudo quanto Deus falou, através da tua saudosa avó, tem se cumprido na minha vida. Que Deus possa estar te abençoando. É uma homenagem póstuma, mas é uma homenagem que o Senhor possa vos abençoar. Por gentileza, irmãos, você que trouxe um exemplar da Bíblia, abra sua Bíblia, por favor, serei breve por conta do tempo. Em Neemias capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 3, melhor, a partir do versículo de número 1, para nós termos um contexto melhor dessa palavra. Eu quero fazer e destacar aqui, logo em seguida, o verso de número 11. Então nós vamos ler o verso de número 1, 2, 3, e nós vamos ler também o verso de número 11. Quem achou, por favor, diga amém. Amém. Sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemos-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Vamos ao versículo 11, por gentileza. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira alguma entrarei. Vamos dizer assim, irmãos, depois do 3, vamos dizer que a obra não pode parar, e também nós vamos dizer no versículo 11, um homem como eu fugiria. Muito fácil, a obra não pode parar, e você depois faz uma interrogativa, um homem como eu fugiria. Depois do 3, 1, 2, 3, a obra não pode parar. Diga agora, um homem como eu fugiria. Agora, de novo, 1, 2, 3, um homem como eu fugiria. Pois bem, irmãos, Deus ele colocou no meu coração exatamente esta palavra que está baseada no versículo
11 dentro do tema que os irmãos escolheram para a ministração deste tão precioso congresso aqui nesta noite. Um homem como eu fugiria. Nós temos muitos personagens aqui nesse texto que nos chamam a atenção. Nós temos Neemias, nós temos o rei Artaxerxes I, que é um persa, temos Sambalate, temos Tobias, Gesem. Sambalate, possivelmente, ele é o representante do governo persa lá em Samaria. E o contexto dessa palavra que nós falamos aqui nesta noite está totalmente relacionada ao que estava acontecendo no reino de Judá, que nós conhecemos como o Reino do Sul. Essa palavra se torna muito importante e urgente para nós, irmãos, considerando que ao avaliarmos a maneira como Neemias ele se comportou diante de uma situação extremamente urgente, que precisava de medidas urgentes e importantes. Muito obrigado. Ele se posiciona de maneira que muitos homens na sua posição não teriam se posicionado. E ao tentarmos fazer uma aplicação dessa palavra para os nossos dias atuais, nunca na história da humanidade não se precisou tanto que os homens eles soubessem efetivamente qual é o seu papel na sociedade, qual é o seu papel na família, qual é o seu papel no dia a dia, como na sociedade que nós vivemos atualmente. A figura masculina, ela tem constantemente sido atacada, de modo que dizer que você é homem na sociedade atual, automaticamente muitos te têm como uma pessoa machista, como uma pessoa retrógrada, e falam que hoje o mundo ele vive debaixo de conceitos patriarcais, de uma influência de uma sociedade judaica cristã, ao ponto de que alguns homens eles têm até mesmo ficado vergonhosos, ficado tímidos e têm até mesmo dificuldade de se posicionarem efetivamente como eles querem ou como eles deveriam se posicionar. O fato é que o homem não agir como um homem, não proceder como um homem, ele acaba suprindo a carência ou até mesmo o desejo de alguns da sociedade que querem que o homem de fato ele seja fraco, que não seja líder, que ele não cuide da casa, que não cuide da esposa, que ele não seja protetor, que ele não seja provedor. Então tem-se a necessidade, a intencionalidade para que o homem cada vez mais ele não se comporte, não se enxergue mais como um homem com o papel que Deus estabeleceu para a vida do homem. Analisando a vida de Neemias, nós percebemos que Neemias ele assume o problema para si. O ano é 445 a.C. Aproximadamente 6 anos antes, o rei Ciro ele havia retirado o estigma do cativeiro, que permitiu com que o povo de Judá voltasse para Judá. Neemias, possivelmente, ele é o descendente de uma família que decide permanecer ali no Oriente. Alguns saem do cativeiro, voltam para Judá, mas Neemias, ele possivelmente também com a sua família, ele permanece ali no Oriente. Contudo, o que nós percebemos é que Neemias ele tem uma simpatia muito grande por aqueles que haviam ficado lá em Judá. Esses que estão em Judá eles estão tentando restabelecer as suas vidas. Ao final de contas, uma constante na história de Israel. Israel está sempre cativo numa terra que não lhe pertence. O ciclo ele é constante. Israel peca, Deus ele envia juízo para Israel, Israel é preso, Israel vai a cativeiro, Deus ele restaura Israel novamente peca contra o Senhor, Deus envia novamente juízo, Israel vai viver cativeiro novamente. Israel não tem uma terra para chamar de sua. Apesar de Deus ter estabelecido uma terra para Israel, apesar de Israel já ter entrado em Canaã, Israel primeiro nasce como sociedade ali no Egito, depois são libertos por Deus, eles são encaminhados para o deserto, mas mesmo tendo a oportunidade de conhecerem Deus, saberem qual é a vontade do Senhor, constantemente Israel está vivendo sob a triste influência do paganismo. E aqui não é diferente, Israel já havia passado pelo cativeiro há muito tempo. Só que o rei Ciro havia tirado esse estigma da escravidão. Só que aqueles que estão em Judá, eles estão com muita dificuldade para que a vida volte ao normal. Eles tentam, mas não conseguem. Eles se esforçam, mas não conseguem. Eles até querem, mas não conseguem. O sinal, a situação de Judá é uma situação completamente caótica, ao ponto de Hanani ter ido até Judá, e ao voltar com as notícias de Judá, Neemias ele está completamente interessado no que está acontecendo ali,
E as notícias não são boas, as notícias são ruins. Judá já não é mais a Judá de antigamente. Judá está completamente devastada, Judá está completamente destruída. O que Judá é agora é apenas uma colônia de exilados, eles não conseguem muito progresso na sua vida. 14 anos antes de Neemias, Esdras, ele já havia iniciado uma reforma, já havia iniciado um grande despertamento em Judá. O povo não consegue manter este fervor, o povo não consegue de maneira alguma manter este entusiasmo. A chama, ela ardeu durante um tempo no coração dessas pessoas, só que agora essa chama não arde mais, essa chama não é poderosa o suficiente para continuar ardendo no coração dessas pessoas. Só que é interessante, irmãos, que eles têm um problema, eles enxergam o problema, reconhecem o problema, mas não tem ninguém com força suficiente para poder resolver o problema. Sabemos que temos mais dificuldade, sabemos que temos algo para poder resolver, a nossa terra não é mais como antes, nós temos o desejo que ela seja, mas os nossos muros estão destruídos, as nossas portas estão queimadas, há outros do reino do norte que estão vivendo, ou estão melhor, estão vivendo daquilo que pouco nós temos, e tem grande influência sobre nós. Não bastasse termos sido cativos em terra estrangeira, agora temos o reino do norte também nos afligindo. De que maneira nós poderemos nos levantar? Então Hanani ele traz as notícias para Neemias, só que essas pessoas não estão motivadas, o coração deles não é um coração animado, não conseguem simpatizar com a situação das pessoas que estão vivendo ali de maneira completamente destruída. A impressão que nós temos, irmãos, é que a chama, ela parece arder mais no coração dos simpatizantes que estão distantes, do que no coração dos próprios que residem ali em Judá. De modo que o impulso inicial para que alguma coisa aconteça e comece a mudar a situação daquelas pessoas não vem de quem estava ali dentro da colônia. O impulso inicial vem de quem estava longe, quem estava na corte do rei Artaxerxes. Quem está vivendo o problema não se motiva. Quem está vivendo o problema não se anima. Quem está vivendo o problema não tem força para lutar. Quem está vivendo o problema não tem motivação para ver a situação mudar completamente. Só que quem está de fora consegue se sensibilizar do que está acontecendo ali em Judá. Parece muitas das vezes que os de fora vibram mais do que os que estão do lado de dentro. Parece que muitas das vezes os de fora estão mais animados do que aqueles que estão vivendo lá de dentro. E na nossa vida acontece exatamente desta maneira. Nós temos muita dificuldade para nos animarmos na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. Às vezes quem está do lado de fora consegue enxergar aquilo que você que está vivendo na situação não consegue enxergar. Você às vezes olha a situação e você só vê problema. Você olha a situação e você só vê impossibilidade. Você olha a situação e você só consegue enxergar o lado negativo da coisa. Mas quem está do lado de fora tem uma motivação completamente diferente da tua motivação. Do lado de dentro, às vezes, nós olhamos para a nossa casa e dizemos apenas o seguinte: a nossa casa está quebrada, a minha casa não é uma casa bonita, a minha casa não é uma casa bela, a minha casa não é a casa que eu sonhei, a minha casa não é aquilo que eu projetei. Mas temos dificuldade de reconhecer que por mais que o que você tenha não seja o que você sonhou, ainda assim é algo que você tem. Quem está do lado de fora consegue ter mais motivação, porque a tua casa quebrada, a tua casa que você diz que é feia, a tua casa que você diz que não é como você sonhou, é o sonho de quem está do lado de fora, que não tem casa, que não tem onde morar, que não tem onde residir. Às vezes nós olhamos para os nossos filhos e nós dizemos assim: ah, o meu filho ele é apenas um bagunceiro. Só que o teu filho bagunceiro, o teu filho arteiro, ele é o sonho da mãe que não pode gerar, é o sonho da mãe que tem um filho preso numa cadeira de roda. Quem está de fora tem mais motivação do que quem está do lado de dentro. Quem está do lado de dentro não tem motivação para nada. Aí você olha para o teu marido e você diz: o meu marido ele é apenas um pobre, o meu marido ele não é como o marido das minhas amigas. Ei, mulher, Deus está dizendo para você: o teu
ele pode ser até pobre, mas é honesto, pode ser até pobre, mas é trabalhador, pode ser até pobre, mas é quem tem decência para cuidar da tua casa. E o mesmo acontece com o homem também. Às vezes ele tenta nivelar a sua esposa ao molde de outras mulheres lá do lado de fora. Irmãos, a tua mulher é quem o Senhor colocou do teu lado para poder você zelar, para poder você cuidar, para você poder envelhecer junto. A beleza um dia vai cair por terra, o corpo bonito um dia vai cair por terra, mas o respeito, o amor, a simpatia precisa permanecer dentro do teu relacionamento. Então quem tem do lado de fora vive mais do que a gente que tem. Quem não tem, lá do lado de fora, olha para tudo que você tem, consegue enxergar valor naquilo que você tem, quando você mesmo não consegue enxergar nenhum tipo de valor no que o Senhor colocou nas tuas mãos para poder você cuidar, para você poder zelar. O fato é que Neemias não está dentro da situação, ele está fora da situação. O problema não está afetando a ele. Como eu falei, possivelmente a sua família permaneceu no Oriente. Ele é copeiro do rei, está trabalhando na corte do rei Artaxerxes I. Ele não teria o porquê se preocupar com quem está em Judá. Afinal de contas, eu estou aqui, eu como uma comida boa, eu sou aquele que, apesar do meu trabalho ser um trabalho perigoso, antes do rei beber a sua bebida, quem tem a oportunidade de beber a bebida do rei sou eu. Então, se Neemias está vivo até hoje, é porque toda vez que ele bebeu a bebida do rei, nenhuma bebida do rei veio envenenada para ele. Então, se o rei bebeu uma bebida de boa qualidade, Neemias ele bebeu antes do rei esta bebida de boa qualidade. Ele não tem por que se preocupar, ele não tem por que trazer o problema para ele, não tem. A sua vida parece que está muito boa onde ele está vivendo. Só que ele está vibrando mais do que aqueles que estão vivendo a situação do lado de dentro. Então, quando Hanani ele chega com as notícias, Neemias ele procura saber o que está acontecendo. E Hanani chega até ele e vai trazer as notícias tristes para Jeremias. Ele diz assim: muros fendidos. Fala comigo, muros fendidos. Agora diga, por favor, portas queimadas. Então os muros estão fendidos, as portas estão queimadas. A Bíblia diz que Neemias ele se entristece profundamente. Ele não consegue ficar imparcial do que está acontecendo. Ele decide por conta própria se envolver com a miséria alheia. Ele decide por conta própria se envolver com a desgraça alheia. Ele é um homem que nós devemos admirar, porque ao invés dele fugir do problema, ele vai para dentro do problema. Ao invés dele se esquivar do problema, ele vai para dentro do problema. Ao invés dele fugir do furacão, ele parece abrir o seu peito e bater no seu peito e ir para cima do furacão. E é assim que Deus ele tem contado com os homens dessa nossa geração, irmãos. Deus nos chamou para ser resolvedores de problema. Enquanto alguns homens eles têm medo do problema, é através do problema que Deus vai exaltar o nome dele na minha e na sua vida. Deus não nos chamou para ficar nos bastidores. Deus nos chamou para marchar, Deus nos chamou para lutar, Deus nos chamou para assumir a responsabilidade, Deus nos chamou para usar o conjunto de habilidades que Ele deu a cada um de nós para podermos ser bênção na vida de outras pessoas. Aleluia. Às vezes a solução na vida de alguém, ela já foi depositada há muito tempo dentro de cada um de nós. Cada um de nós que estamos aqui nesta noite, nós temos um conjunto de habilidades e conhecimentos necessários, não somente para resolver problemas nossos, mas também para poder resolver problemas na vida de outras pessoas. Nós temos profissionais aqui de diversas categorias. Podemos ter médicos, podemos ter advogados, podemos ter engenheiros, podemos ter pedreiros, cozinheiros, não importa a sua profissão. O fato é, irmãos, que cada habilidade que nós temos é uma habilidade que o Senhor deu a nós para nós resolvermos o problema de alguém. Eu não sou um construtor de casas,
Mas eu tenho aqui o meu amigo Genésio, que de obra ele entende muito bem, mas muito bem. Então veja bem, se eu chego para ele com um problema de que eu preciso construir a minha casa, ele tem a solução para um problema que eu tenho. Então eu não tenho a capacidade de construir casas, mas ele tem. Advogados trabalham com problema, a matéria-prima do advogado é problema. Médicos também, enfermeiros também. Ninguém chega ao médico porque está bem. Quem chega para o médico chega com a desconfiança de que alguma coisa está acontecendo de muito errado na sua vida, por mais que seja uma impressão, não é verdade? Mas é a partir da constatação de que tem um problema é que eu vou procurar um profissional. Então tudo isso acontece. Até os filhos procuram a mãe, porque as mães cozinham muito bem. Então o filho tem um problema. Qual é o problema? Na verdade, o filho tem muito problema, não é verdade? Filhos têm todos os problemas. Mas o filho, ele está com fome, ele vai procurar quem? Vai procurar a mãe, porque o seu problema agora é a fome, a sua mãe tem a solução para ele. Então Neemias, ele tem um conjunto de habilidades, um conjunto de características que o Senhor dotou a ele, para que ele pudesse interferir na história de outras pessoas. Só que o fato, irmãos, é que o que nós temos aqui é que Neemias, ele é um copeiro. Só que é um copeiro que ele se torna um líder por causa da inquietação que ele está vivendo no seu coração. Ele identifica o problema. O problema é conhecido por todos. O problema é evidente a todos. Contudo, ninguém tem coragem de resolver esse problema que está acontecendo. Uma cidade que está com os muros destruídos. Uma cidade que está com as portas queimadas. Só que veja bem, irmãos, uma cidade com muros destruídos é uma cidade sem proteção. Porque no mundo antigo, quando nós paramos para analisar, é completamente diferente da nossa vida hoje. O mais próximo que nós temos disso aqui, para nós podermos entender, é a nossa casa. Você tem a tua casa e você coloca o que em volta da sua casa. Nós não somos como os americanos. Nós não construímos a casa sem muro. A gente constrói a casa e coloca um muro para poder proteger a nossa casa. Não somente muro, mas também porta. Você pode ter muro, mas se você não tem porta, a segurança está completa? Não, a segurança não está completa. Então, a nossa casa é o nosso reino pessoal. E Judá não tem condições nenhuma de ter proteção, porque a sua casa está com a sua situação, esta cidade, ela está com os muros completamente destruídos. Então, como nós falamos, uma cidade com os muros destruídos é uma cidade sem proteção, é uma cidade completamente vulnerável. Só que não bastasse os muros estarem destruídos, as portas também estão queimadas. E qual é a finalidade que uma porta tem? Talvez você diga, a porta tem por finalidade me trazer um pouco de privacidade. Mas porta não traz apenas privacidade. O objetivo principal da porta não é trazer privacidade. O objetivo principal da porta é trazer controle. É por meio da porta que você permite quem vai entrar e quem não vai entrar. É por meio da porta que você permite quem vai ficar e quem não vai ficar. É por meio da porta que você coloca para fora ou coloca para dentro. Então, porta nesse contexto aqui não é simplesmente um mecanismo para me dar privacidade. Na verdade, é um mecanismo de proteção, mas também tem por finalidade principal trazer controle. E o fato é, irmãos, que a vida de muitas pessoas estão dessa maneira. A vida familiar de muitos irmãos em Cristo, e eu espero que ninguém aqui esteja vivendo desta maneira, é uma vida de pessoas que vivem sem porta, não tem controle. Todo mundo tem acesso à tua vida. Todo mundo tem acesso à sua casa. Há pessoas que dizem, a minha vida é um livro aberto. A minha casa, ela está aberta para todo mundo, porque a minha casa é como um coração de mãe. Ela cabe sempre mais um pouquinho. Nada disso. Nem todo mundo que tem acesso à tua vida merece ter acesso à tua vida. Nem todo mundo que você tem dado acesso à tua casa necessita ou precisa ou merece, melhor dizendo, ter acesso à sua casa. Há famílias completamente destruídas porque o pai não colocou controle na casa, ou a mãe também
perdeu o controle da casa. Todo mundo entra, todo mundo fica, todo mundo faz, todo mundo dorme, todo mundo come, todo mundo faz o que quiser, mas nós não podemos abrir a nossa porta para ninguém. Ou pior, se a tua casa não tem porta, você precisa urgentemente providenciar uma porta para a tua casa. Se a tua casa perdeu o controle, você precisa urgentemente retornar o controle para a tua casa. Casamentos que estão completamente destruídos, porque alguém entrou, foi ficando, foi conhecendo a rotina da família e começou a invejar o que você tem, a invejar o que você é, a invejar a sua família. E quando você menos percebeu, aquele que você pensava que era o teu amigo, que estava na tua casa, não era amigo coisa nenhuma, estava dentro da tua casa simplesmente para ver o que você tem. Pessoas fazendo como Ezequias, abrindo a porta do palácio para que o inimigo veja as riquezas que você tem no teu repositório de tesouros. Mas se Deus entregou tesouros para você, homem de Deus, se Deus entregou tesouros para você, mulher de Deus, Deus está dizendo nesta noite: você não pode perder o controle e dar acesso a qualquer pessoa para acessar o palácio da tua residência e ter acesso às riquezas que Deus entregou para você. Não pode de maneira alguma. Neemias está preocupado, ele está incomodado. Não tem muro. O muro indica proteção, não tem porta. A porta indica controle. E Neemias agora ele decide ir. Você conhece a história. Ele pede ao rei. O rei dá cartas para ele, não somente cartas para ele poder entrar, também dá condições para que ele recolhesse material para poder iniciar a sua obra, dar vazão à sua obra. E ele faz a sua obra. Ele trabalha a sua obra. O fato, irmãos, é que o texto aqui do capítulo 6, ele faz um período onde Neemias praticamente já tinha terminado a obra. E ao terminar a obra, o comportamento do inimigo, ele é modificado. Até então o inimigo tem atacado o povo, até então o inimigo tem instigado, tem intrigado, tem trabalhado com falsidade. Mas agora a impressão que nós temos é que o inimigo, ele está agindo como um amigo. E é melhor o inimigo ser inimigo e o amigo ser amigo do que o inimigo parecer amigo. Eu prefiro uma pessoa ruim do que uma pessoa que parece ser boa, mas não é. Porque o ruim é sincero, ele é ruim mesmo. O bom também é sincero, ele é bom mesmo, mas aquele que uma hora é bom e uma hora é ruim, uma hora é ruim, outra hora é bom, irmão, isso me desperta uma desconfiança. Eu tenho medo desse tipo de gente. Porque tu não sabe quando ele morde e quando ele assopra, quando ele assopra e quando ele morde. E agora o inimigo está aqui, fazendo um jogo completamente diferente. Só que veja o seguinte, eu aprendo aqui com Neemias que, embora esta obra ela já estivesse quase que terminada aqui, apenas precisando colocar portas naquela localidade, para ele construir os muros que já estavam construídos, porque os muros já estão de pé, não tem porta, mas os muros estão de pé. Para ele construir os muros que estavam de pé, outros muros precisavam ser derrubados. Então, para que alguns muros sejam levantados, outros muros precisam ser derrubados. Então, a construção de muros sugere a derrubada de outros. E eu estou diante de um período aqui. Dá para construir muro a partir do aproveitamento de todo muro que já existe no terreno? Tem muro que não dá para aproveitar, na verdade? Tem situações que para você poder fazer a obra, irmãos, você não tem como aproveitar o que já está de pé. Então tem muro que ele ainda tem firmeza, tem segurança, que você pode a partir dali, por meio de algumas habilidades que o pedreiro tem, reparar aquele muro e dar continuidade a ele, mas a outros não. Há outros que eles comprometerão toda a estrutura do que você quer construir. Então, possivelmente, Neemias ele teve que derrubar alguns muros, para que outros muros fossem levantados. E, da mesma forma, irmãos, nós que estamos aqui e que reconhecemos que estamos diante de uma grande obra, e dessa maneira nós não podemos parar,
nós precisamos também entender que para que alguns muros eles sejam levantados na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e também no nosso ministério, nós também precisaremos derrubar alguns muros que estão impedindo que a obra de Deus seja realizada nas nossas vidas. E dentre esses primeiros muros aqui que nós destacamos aqui, nós temos situações muito ligadas a crenças limitantes. Homens que dizem, eu não consigo. Homens que dizem, eu não posso. Homens que dizem, não é para mim. Alguns dizem, eu sou pobre demais, eu sou o menor da minha casa. Fabiano, eu até entendo que é uma obra a ser realizada, mas Deus ele precisa enviar outro, porque eu já estou muito cansado, não tenho condições nenhuma de atuar naquilo que Deus está me chamando. E a Bíblia é linda, irmãos, porque muitos homens de Deus que foram chamados pelo Senhor, eles também fizeram isso, eles também se sentiram incapazes para poder fazer aquilo pelo qual o Senhor havia chamado a cada um para poder fazer. Se nessa noite nós dissermos para Deus que nós não somos eloquentes, Deus ele falará conosco da mesma maneira como ele fez com Moisés, porque quem fez a boca do homem não foi um homem, quem fez a boca do homem foi Deus. Então, por mais que você não tenha a capacidade, a eloquência para poder falar, se Deus quiser, ele pega as suas palavras e coloca na sua boca e capacita você para poder você falar aquilo que o Senhor quer que você fale. Talvez você diga aqui nesta noite que você tem medo de lidar com o desafio, assim como Josué, diante de um desafio muito grande que ele tinha, afinal de contas, Josué está vivendo a sombra de um grande líder chamado Moisés. Então Josué ele olha o desafio e não consegue se sentir capaz de assumir a sua posição na obra. E Deus ele afirma para Josué, assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Porque a unção não era por causa de Moisés, a unção era por causa do Espírito que vinha sobre a vida de Moisés e o habilitava e o capacitava a fazer a obra de Deus. Então, assim como eu fui com Moisés, o meu servo, tenha plena confiança que eu também serei contigo. Então não existe desafio grande o suficiente para que Deus não venha também a te abençoar. Se Deus abençoa o pastor, Deus também abençoa o presbítero, mas Deus também abençoa a tua vida, porque Deus é quem faz a sua obra na vida de cada um de nós. Então, homens que precisam derrubar muros de crenças limitantes, outros homens que também precisam derrubar muros acerca de desafios que estão enfrentando na sua vida, obstáculos que constantemente fazem oposição entre aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida e aquilo que você efetivamente pensa que consegue fazer para a obra do Senhor. O fato, irmãos, é que, embora a obra já estivesse pronta praticamente, os obstáculos eles não fugiram da vida de Neemias. O que aconteceu foi que agora o inimigo ele apenas assumiu uma roupagem diferente. Ele viu que a obra está pronta, já não dá mais para a gente poder impedir como nós queremos impedir, ou tentamos impedir anteriormente. Então vamos fazer o seguinte, vamos abraçar, vamos usar a estratégia de Napoleão, né? Vamos tentar agora fazer do nosso inimigo o nosso amigo, não é verdade? Então, olha, já que não deu mais para a gente acabar, você é um homem obstinado, você é um homem insistente, vamos fazer o seguinte, vamos até a planície de ONU, vamos nos reunir entre as aldeias, escolhe alguma aldeia ali, a gente senta, a gente conversa, a gente se abraça, a gente bebe. Mas quem sabe, Sanbalate, Tobias e Gesem, eles agora estão ali convidando Neemias até para poder comemorar o término da obra. Quando a coisa estava sendo feita, ninguém queria ajudar. Quando o problema havia ocorrido, eles estão tentando até atrapalhar. Só que agora que a obra está pronta, o inimigo está parecendo que quer comemorar o resultado da obra com Neemias. E chama Neemias. Só que Neemias, irmãos, ele é esperto, Neemias ele é astuto. Não é porque a graça de Deus está sobre nós que a partir de agora a gente vai ser bobo. Tem crente que pensa que precisa agradar todo mundo, há pessoas que têm uma dependência emocional de outras pessoas terrível. E pensa que isso é cristianismo. Eu sou tão inseguro, mas tão inseguro que eu não consigo desagradar ninguém que me pede alguma coisa. O inimigo está tentando te matar, mas você está tentando agradar porque pensa que o inimigo está bem intencionado com você. Neemias, ele parece conhecer a palavra de Jesus. Quando é para ser manso como a pomba, a gente é manso.
Mas quando é para ser prudente como a serpente, a gente é prudente. O problema é que a gente pensa que o evangelho é apenas ser como a pomba. O Espírito Santo é pomba, é manso, é suave, é tranquilo. Não. Tem hora que você tem que agir como a pomba, tranquilando, de boa, sorrindo para todo mundo. Mas tem hora, irmão, que tu tem que fechar a cara. Tem hora que você tem que ranger os dentes. Tem hora que você tem que mostrar que você não está dormindo no ponto, não, porque senão vão tentar entrar na tua casa e destruir a tua família. E nós que somos homens, nós precisamos entender qual é o nosso papel de protetor e de provedor. A Priscila, ela está aqui que não vai me deixar mentir. Ela sempre foi uma moça muito bonita e a cada dia que passa, mais bonita ela fica. Impaciente porque ela me adora, porque eu sou chato demais, irmãos. Mas quando nós estávamos namorando, não foi uma ou duas vezes que eu tive que agir como serpente. Porque quem olha pensa que é pomba, é tranquilão, está de boa, então pode enganar, porque não vai fazer não, tem hora que tem que ser serpente, tem que ser astuto. E ela chegou com uma reclamação para mim, nessa época eu já estou concluindo, já era namorada, estava preparando para casar, e ela fazia vôlei aqui no Jardim América, e ela disse assim para mim, olha, tem um homem que toda vez que eu saio do voleibol, ele me segue, e ele fala indecências para mim, coisas absurdas para mim. Coisas que eu não posso dizer aqui no culto para vocês aqui nessa noite. E eu não sei mais o que fazer, porque eu quero jogar vôlei, mas ele fica me seguindo do outro lado da rua e falando muitas gracinhas para mim. Aí eu falei assim, eu só quero que você me dê as suas características. Aí você deve estar pensando, irmão, o que tu foi fazer? Tu pegou o nome sobre o nome, levou para o círculo de oração e você foi orar pelo círculo de oração. Irmão, não dava tempo. Eu confesso que não dava para poder agir com o círculo de oração naquele momento. Ele não precisava de oração, ele precisava de outra coisa. Aí eu lembro que eu era militar ainda, eu saí do quartel e eu peguei as características do rapaz. Era um homem. E ele estava lá vindo vôlei, só que nesse dia ele estava sozinho. Ele estava com mais dois, não tinha três. Aí eu fiquei atrás ali dele e a pessoa estava jogando vôlei, né, com a camisa do quartel, escrito Oliveira. Que prova de amor, né? Escrito Oliveira. E ela jogando vôlei ali, o rapaz ele começou a fazer comentários absurdos. Era um violentador. Não sei o que aconteceria com ela naquele dia. O fato é que ele estava com mais dois. Ele comentava, é aquela ali. Olha, aquela morena ali, alta, com roupa do exército. Aí, que sargento bonita. É o que eu posso comentar. E começaram a fazer outros comentários. Terríveis. Eu falei, eles hoje vão tentar pegar a minha noiva, vou fazer uma maldade com ela. Bom, quando ele fez o último comentário, eu falei, Senhor, dá-me a força de sanção. E me ajuda, porque são três, Senhor, são três. Eu sou apenas um. Mas, irmão, quando ele fez um comentário que não desceu aqui na minha goela, eu sabia que eles iam fazer mal a ela, desceu um pano preto na minha face. E quando eu me vi, eu já estava agarrado com dois. E já agarrado com dois cidadãos do coração. Está vendo? É morena, é alta, é bonita, está com roupa do exército, porque a roupa é minha, militar não é ela, militar sou eu. Eu vou quebrar vocês dois. E eu comecei a apertar os dois, e daqui a pouco o jogo parou, irmãos. Aí vem os amigos da Priscila, o que está acontecendo, irmão? Eu sei que nós resolvemos o problema. Resolvemos o problema, nunca mais ela pôde ir para o vôlei tranquilamente, nunca mais eles perturbaram ela. E não foi a única vez, porque veja bem, irmão, existem predadores lá fora. Há homens muito bons, mas há homens muito ruins, que agem como verdadeiros predadores. Então nós precisamos saber quem nós somos efetivamente. Fabiano, você está estimulando a violência? Não, eu estou estimulando que você abra teu olho, que você fique mais esperto. Nem sempre dá para agir como pombo não, irmãos, como pomba não. Tem hora que você é calmo, sereno e tranquilo, mas tem hora que você tem que ser como Neemias, lá no capítulo de número 13, onde a Bíblia diz que Neemias, para poder fazer uma limpeza dentro daquele território do templo, Neemias diz assim, precisei espancar alguns. É exatamente o que Neemias está falando. Então percebam que Neemias ele é muito esperto, o inimigo está tentando enganar, mas está tentando confundi-lo. Vamos lá, vamos celebrar, vamos ao vale de Ono, vamos até a planície de Ono. Neemias fala assim, eu estou fazendo uma grande obra, de maneira alguma eu não posso parar. Neemias não tinha problema nenhum para dizer não. E a gente precisa entender o não, irmãos, como uma arma poderosa que Deus deu a cada um de nós, para nós proteger
protegemos a nossa vida, a nossa família e também a nossa sanidade mental. Há pessoas vivendo problemas na sua vida hoje porque não conseguem dizer não, dizem sim para tudo, dizem sim para todos, dizem sim para qualquer um. Neemias, ele sabia usar o não ao seu favor. Eles vêm a primeira vez, vamos lá, vamos celebrar, vamos descer, é um dia daqui, é rapidinho. Neemias disse não posso parar. Mas a obra já não está completa? Não está completa não, está faltando a porta ainda, não posso parar. A Bíblia diz que eles fazem isso por 4 vezes, diga 4 vezes. Diga mais forte, por favor, 4 vezes. 4 vezes, irmãos. Por 4 vezes eles vêm com o mesmo argumento, vamos descer. Vamos até a Praia de ONU, desce com a gente, vamos lá, escolha uma aldeia, vamos celebrar. Por 4 vezes Neemias ele fala não. Nós não podemos deixar a nossa insegurança, que nos faz querer agradar todo mundo, nos impedir de proteger a nossa sanidade mental, a nossa família. Se alguns não forem necessários para que você preserve a saúde da tua casa, irmãos, não importa para quem você precisa dizer não, pega esse não e usa ele no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ah, me empresta isso? Não. Faz aquilo? Não. Pessoas que estão endividadas porque pegaram o cartão de crédito e deram na mão de quem nunca iria pagar. Você sabia que não ia te pagar, mas você comprometeu o orçamento da tua casa porque não teve coragem de dizer não para aquele teu amigo que ele bebeu tudo e agora quer comprometer a sua casa. Se ele não teve condições de administrar a sua própria finança, você acha que emprestando a ele, a partir de agora ele vai aprender a organizar as finanças a partir do teu empréstimo? Não, irmãos. Você não pode comprometer de maneira alguma a saúde financeira da tua casa por conta de querer agradar um amigo. Primeiro a tua casa, primeiro a proteção da tua família, primeiro você constrói os muros ou reconstrói os muros em torno da tua casa. Não importa a quem você tenha que dizer não para poder dizer sim para a tua casa. Agora, o grande problema é que às vezes a gente diz não para a nossa esposa, a gente diz não para o nosso filho, mas diz sim para todo mundo que não está no nosso convívio familiar e que não faz nada para a nossa vida, nem para a nossa família. Neemias, ele tem capacidade de dizer não apenas uma vez, ele diz uma. E percebam que isso prova que ele não é um emocionado, ele não é alguém fácil de lidar, porque dizem que, como é que é o ditado? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Com ninguém não tem isso não, irmãos. Tu pode bater quantas vezes forem necessárias, a resposta dele vai ser sempre a mesma: não. Não que eu estou fazendo uma grande obra de maneira que eu não vou descer daqui. Aí o inimigo agora ele começa a mudar a estratégia. Sanbalat, ele, já que não consegue convencer por meio de uma falsa amizade, a Bíblia diz que ele vem com cartas abertas. Cartas abertas. Ele abre a carta e começa a difamar Neemias. Irmãos, o conceito de carta aberta aqui, para este mundo antigo, ele é muito importante. Neste mundo completamente quase que tribal aqui, há a carta fechada e há a carta aberta. Na carta fechada ninguém sabe o conteúdo da carta. Pega-se a carta e entrega para o seu destinatário. Mas a carta aberta, tradicionalmente, quem estava com a carta, ele já ia anunciando o que está escrito na carta. Então ele vai caminhando pelas cidades e vai dizendo: olha aqui, sabe Neemias? Neemias ele está construindo os muros, ele está contratando profetas para poder proclamá-lo como o rei de Judá. Isso vai chegar até os ouvidos de Artaxerxes. Então ele começa a criar uma comoção popular, de modo que possivelmente levantaria uma revolta, não somente com os de Judá, mas também com Artaxerxes. Então perceba, já que eu não consigo o teu sim, já que você não fez o que eu queria, eu agora vou começar a difamar você, eu vou começar a jogar o teu nome aos 4 ventos para que ninguém mais acredite em você. Mas veja bem, irmãos, por mais que o inimigo ele venha com cartas abertas nas suas mãos para poder difamar você, se você tem plena convicção de quem você é e para o que Deus te chamou, não tem problema o inimigo gritar contra a tua vida, porque na tua frente já tem um leão rugindo há muito tempo contra este inimigo que tem levantado mentiras contra você. Neemias ele vai orar e ele pede: Senhor, eu já estava forte, eu te peço, me fortaleça um pouco mais para que eu possa vencer os meus opositores. Primeira estratégia: vamos como amigos descer. Segunda estratégia:
Já que eu não posso ter o teu sim, eu só tenho o teu não, então eu vou te difamar. Terceira estratégia, e aqui eu encerro no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Já que difamar não resolve, já que convidar não resolve, vamos fazer o seguinte: vamos tentar tocar no quesito religião. Porque se você é religioso, então possivelmente pela religião agora a gente consegue te pecar. Neemias ele vai visitar um possível profeta por nome Semaías, que estava trancado. As razões não são claras, possivelmente ele estava com muito medo, dada a instabilidade do momento que estava ocorrendo ali em Judá. Quando Neemias ele chega até Semaías, ele convida a Neemias a se esconder no templo, porque ele disse que Neemias iria morrer hoje, vai morrer hoje. Hoje matarão você, hoje você irá morrer. Porém, Neemias disse o seguinte: um homem como eu fugiria. Então perceba, irmãos, a situação. A gente não consegue entender por que razão Neemias agora ele está negando uma ajuda que parecia ser algo bom para a sua vida. O templo é um lugar de adoração, um templo é um lugar de busca. Só que veja bem, Semaías não está convidando a Neemias para que Neemias entrasse no lugar da adoração para poder adorar. Na verdade, Semaías ele está sendo subornado por Sanbalate e por Tobias para poder matar a Neemias. Há contextos teológicos aqui muito fortes, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu trago mais uma questão pastoral aqui nesta noite para nós. O fato é que Neemias não consegue se enxergar dentro do templo. Por que razão então agora Neemias está recusando esse conselho de se esconder no templo? Parece que o conselho é bom. Querem me matar, no templo eu estou protegido. Querem acabar com a minha vida, no templo eu estou protegido. Afinal de contas, ele está sendo ameaçado, que mal tem ele se esconder no templo. Porque o templo ali é um local onde o zelo de Neemias ele faz todo sentido, é um lugar agradável, é um lugar onde ele pode adorar a Deus, é um lugar onde ele pode buscar a face do Senhor. Só que veja bem, irmãos, o templo ele tem um significado muito diferente na vida de muitas pessoas. E o templo ele acaba trazendo um significado também à vida de muitas pessoas. Só que veja bem, Neemias, ele, de maneira pastoral, não teológica, é como se ele dissesse assim: como é que eu posso me esconder no templo quando tem uma obra a ser realizada do lado de fora? Um homem como eu não pode fugir. Não há como eu usar o templo como lugar de fuga. Não há como eu usar o templo como lugar para esquecer os meus problemas. Não há como eu usar o templo para trazer uma pseudo-segurança para a minha vida. E o templo para a vida de muitas pessoas não tem sido um lugar de adoração. Lamentavelmente, o templo para a vida de muita gente tem sido apenas um lugar para se esconder dos seus problemas, um lugar para poder se refugiar. E o templo não é somente isso, o templo ele é muito mais do que isso. O templo é a casa de Deus, é o lugar onde a glória do Senhor habita. Eu não posso usar de maneira alguma o templo apenas para me esconder. Neemias é um homem que nós devemos admirar. Como é que eu posso me esconder aqui? Se tem uma obra lá, como é que eu posso ficar aqui? Se tem uma obra lá, como é que eu posso me refugiar aqui? Se há algo para se fazer do lado de fora, o templo ele pode trazer significado para a vida de muitas pessoas, mas Neemias ele sabe que há momentos que deve estar no templo, mas há momentos que deve estar na obra. Tem hora que a gente entra na casa, senta no banco, louva o Senhor, toca um instrumento, adora a Deus, toma a Santa Ceia, mas a nossa vida não é somente dentro do templo, há uma obra que precisa ser realizada lá do lado de fora. E Neemias está nos mostrando nesta noite que eu posso estar no templo, posso, mas eu não posso me omitir a obra que precisa ser realizada do lado de fora. Porque no templo tem glória, no templo tem manifestação da presença, no templo tem os utensílios do templo, no templo tem a glória de Deus, mas do lado de fora tem a obra. Tem portas que ainda não foram fechadas, tem vidas que não foram ainda devidamente edificadas. Então como é que eu posso estar aqui dentro? Como é que eu posso resumir a minha vida apenas esta vida aqui dentro? Não. Chegará o momento que eu entrarei no templo. Chegará o momento que eu adorarei no templo. Chegará o momento que eu celebrarei a Deus no templo. Mas eu celebrarei a Deus através
através da perfeita concepção daquilo que o templo ele efetivamente representa para mim. O templo ele não é apenas um lugar de fuga, o templo ele é um lugar de celebração, e eu não posso simplesmente celebrar quando existe algo para fazer lá fora. Isso pesa muito forte, nós que somos pais. Isso pesa muito forte, nós que somos chefes de família, porque às vezes a gente passa nosso tempo na igreja apenas para poder resolver problemas do nosso interior. Eu não estou me sentindo bem, eu quero ficar ali quietinho no meu canto. Irmãos, não há problema nenhum você entrar na igreja para você se sentir um pouquinho melhor. Não há problema nenhum. O problema é quando isso vira um costume. O problema é quando a igreja se torna um lugar de fuga e nos impede de resolver problemas reais. Você pode entrar no templo para poder buscar a presença, mas você sai daqui e você vai lá para fora para poder resolver um problema que existe. Então nós não podemos fugir. E Neemias tem essa plena convicção: um homem como eu não pode fugir. Deus não me chamou para fugir. Deus não me chamou para ficar acomodado. Não, tem muita coisa ainda que precisa ser realizada. Eu não vou me omitir aquilo que o Senhor me chamou. Eu não posso fugir do meu chamado. Eu não posso fugir da minha missão. Eu não posso fugir da minha vocação. Eu não posso fugir do problema que me espera lá fora. Porque se você foge do problema quando você chega, ele não some. O problema permanecerá e será maior, aí que você não conseguirá. Mas se você vai de encontro ao problema com a força de Deus, tenha certeza que diante do Senhor não existe problema impossível para que você não possa resolver. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Já passei bastante, nem sei quanto tempo era para eu falar, amigo. Diga assim comigo: homem como eu fugiria. Homem como eu fugiria. Diga mais forte: homem como eu fugiria. Homem como eu fugiria. Diga eu sou um homem como Neemias. E diante do problema, não se esconde no tempo para fugir, mas que vai para o campo de batalha para poder lutar. Sabe quando é que Neemias vai entrar no templo, irmão? Neemias vai entrar no templo depois da sua segunda expedição. Quando ele chega no templo, o templo está completamente desorganizado. Judá já está organizada. Os muros já foram estabelecidos, as portas foram colocadas no lugar. Mas quando ele chega no templo, o que ele começou do lado de fora, agora ele começa a fazer uma reforma dentro do templo. Primeiro ele resolve lá de fora, depois ele no templo resolve o problema. A Bíblia diz que o sacerdote Eliasibe, ele era aparentado com Tobias. Ele pega uma das câmaras do templo, tira os utensílios da casa do Senhor, tira a oferta da casa do Senhor e coloca as mobílias de Tobias dentro do templo. Quando Neemias ele vê essa situação, ele vê que os utensílios que eram para estar no templo, os utensílios sagrados, foram retirados por Eliasibe, o sacerdote. E no lugar das coisas de Deus estavam as mobílias de Tobias. Aqui já dá uma outra pregação, irmãos. Aqui já dá uma outra pregação. E o fato é que nós devemos também, assim como Neemias, ter essa sensibilidade. Depois que você resolver tudo que você tem que resolver lá fora, o templo terá um outro significado na tua vida. Você vai entrar para poder adorar, você vai entrar para poder buscar, você vai entrar para poder servir. E Neemias agora, que nesse primeiro momento, ele se nega a entrar no templo para fugir, agora ele aceita entrar no templo. E ele entra no templo. E ele começa a retirar as mobílias de Tobias. Irmãos, talvez na nossa casa, ou no nosso lugar de adoração, nós tenhamos, lamentavelmente, substituído os utensílios de Deus pelas mobílias de Tobias. Eu não vou continuar pregando não, porque senão daqui a pouco vai dar 10 horas. Mas que você possa nesta noite reconhecer se você está fugindo daquilo que o Senhor chamou para você poder resolver. Se você está trazendo um significado para a casa do Senhor completamente contrário ao que Ele tem de efetivamente de significado na tua vida. Ou se você, como Eliasibe, tem permitido que as mobílias de Tobias estejam ocupando o lugar de adoração. O lugar é de culto, o lugar não é para mobílias de Tobias. Ele permite que os amonitas entrem no templo.
E Deuteronômio já havia proibido que os amonitas entrassem no templo, porque eles não deram pão, não deram água para o povo de Israel. E ainda contrataram a Balaão para poder profetizar maldições contra eles. O fato é que quando Neemias ele efetivamente entra, irmãos, ele começa a colocar a casa de Deus em ordem. Que Deus nessa noite, Ele dê a cada um de nós a capacidade para, como homens de Deus, para como mulheres de Deus, a gente venha cumprir o chamado que o Senhor estabeleceu na vida de cada um de nós. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. No seu coração, vamos orar ao Senhor nesta noite. Nós te rendemos graças. Muito obrigado pela tua palavra. Não é a minha palavra, mas é a tua palavra. Nós entendemos aqui nesta noite, Pai, que assim como Neemias, nós temos um grito na nossa garganta. Nós devemos dizer, Pai, que um homem como nós está impedido, está em impossibilidade de fugir. Pai, eu estou aqui nesta noite. Pai, eu não quero fugir diante de nenhum desafio que o Senhor tem colocado diante de mim para poder resolver. Seja, Pai, desafio no ministério, seja desafio familiar. Eu só peço ao Senhor que o Senhor fortaleça as minhas mãos para que eu possa cumprir o ministério que o Senhor me confiou, seja na minha casa, seja na igreja, seja nesse mundo. Te peço nesta noite, Pai, na vida de cada um que está aqui nesta casa, que eles possam pegar cada elemento dessa pregação e que eles possam fazer sentido na vida de cada irmão meu, na vida de cada irmã minha nesta noite. A oração que eu entrego no teu altar, no nome santo de Jesus. Quem recebe, aplauda o Senhor.